E aí, galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e hoje nós vamos estudar mais uma vez transmissão de calor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo falando hoje sobre convecção térmica, beleza? Na última aula a gente falou sobre condução e um tópico importante dentro da condução foi lei de Fourier, onde a gente teve que matematizar e equacionar, né, variáveis relacionadas à transmissão de calor dentro da condução. Show de bola? Não se esqueça que esse é um conteúdo extremamente relevante para a prova do Enem e também vai ser relevante aí para a prova do país. Bacana? Então vem comigo, tá na tela, sem enrolação, meus queridos. Olha só, pessoal, o que é convecção térmica? Bom, convecção térmica é basicamente quando o calor se propaga devido ao movimento de massa, galerinha. Só que esse movimento de massa que vai acontecer aí, né? Ele ocorre graças à diferença de densidade. E essa diferença de densidade, inclusive, vai ser provocada, não tá aí, seria interessante colocar, ela vai ser provocada graças à diferença de temperatura. Então, a diferença de densidade, ela está relacionada à diferença de temperatura. Como assim, professor? Bom, primeira coisa, quando a gente fala de movimento de massa, meus queridos, a gente está se referindo aos fluidos, né? Por que aos fluidos? Porque só pode ter movimento de massa em líquidos ou gases. Não há movimento de massa nos sólidos, né? Uma vez que os seus átomos estão dispostos firmemente, né? Em posições fixas. Então, não tem como eu aquecer uma barra metálica e as partículas que estão numa posição da barra metálica, né? Do nada vão parar, por exemplo, do outro lado, a não ser que sejam elétrons livres, né? Mas os átomos que estão desse lado, eles não vão parar do outro lado só porque você aqueceu. Só porque você aqueceu, a densidade mudou e graças à densidade ele se movimentou? Não, isso não acontece nos sólidos. Isso acontece quando, galerinha? Isso acontece somente nos gases e nos líquidos, né? Por quê, professor? Porque você aprendeu desde lá da hidrostática, na primeira série, né? Que segundo o princípio de Arquimedes, quanto menor for a densidade do objeto, né, mais ela sobe, e quanto maior for a densidade, mais ele vai descer, não é isso? Então a gente estuda bastante isso lá na hidrostática, essa relação de diferença de densidade. Então lembra que a diferença de densidade ela ocorre graças à diferença de temperatura. Quando você aquece, por exemplo, um gás, o que acontece com esse gás, galerinha? As partículas desse gás começam a ficar mais agitadas. Só que quanto mais agitadas essas partículas estiverem, a distância média entre essas partículas aumenta, não é isso? E quando você resfria um gás, essas partículas elas ficam menos agitadas. Então a distância média entre essas partículas tende a diminuir. A mesma coisa ocorre nos sólidos e nos líquidos, né? Quando você aquece, tende a aumentar a distância média entre elas, e quando você resfria, tende a diminuir a distância média entre as partículas graças a essa agitação das partículas, graças à temperatura. O que acontece quando as partículas elas ficam numa distância maior uma das outras, galerinha? Bom, se elas ficam numa distância maior, né, a tendência é que o volume aumente. E se você pensar comigo aqui, densidade é massa sobre volume. Então, se você aumenta a densidade, o que você está fazendo? Aliás, se você aumenta o volume, o que você está fazendo com a densidade? Você está diminuindo a densidade. Então, aumentar o volume é diminuir a densidade, é tornar aquele gás ou aquele líquido, aquele fluido em si, menos denso. E você sabe que o menos denso sobe, enquanto mais denso, desce. Então, aquecer um gás faz ele ficar, né, ou um líquido faz ele ficar menos denso, a tendência dele é de subir. O líquido mais frio, o gás, né, mais frio, ele tende a descer. Então, esse movimento de massa ocorre graças à relação de densidade. Pensa no balão de ar quente. Tu já assistiu aquele filme Aeronautas? Eu acho que é Aeronautas, né? Que tem aquele ator que faz os Animais Fantásticos, né? Que da direção lá do Harry Potter, né? Produção daquela galera. Então, nesse filme, que é um filme inclusive muito bacana, ele fala sobre o balão de ar quente, né? Ele pilota lá um balão de ar quente e coisa e tal. E a gente sabe que o princípio de funcionamento do balão de ar quente é basicamente aquecer o ar, e aí o ar quente vai fazer com que o balão, né, suba graças à menor densidade do ar quente, né? Quanto menos denso for, mais para cima vai ficar, né? Esse
esse balão, mas esse balão vai conseguir subir. É mais ou menos um princípio que acontece aí com os planadores, né? Os planadores geralmente têm um movimento descendente, né? Esses aviões planadores, só que eles pegam correntes de ar quente e conseguem subir nessas correntes de ar quente, depois descem de novo, pegam outra corrente de ar quente e sobe, enfim, né? Então eles utilizam desse movimento de massa de ar atmosférico, por exemplo, para conseguir o seu movimento ascendente. Bacana? E aí, galinha, a convecção, ela basicamente está relacionada a isso. Repara só, quando você vai aquecer água, por exemplo, na panela aí, ó, quando você coloca a água em contato com a panela de metal, que foi aquecido pela chama do fogo, o que, que vai acontecer? O fogo aquece a panela em contato com a água, a panela de metal, um ótimo condutor, aquece a água com uma certa velocidade, e aí essa água quente tem a sua densidade diminuída, porque a temperatura aumentou, o volume aumentou, e aí ela tende a subir. Ela tende a subir. A água que estava lá em cima, em contato com o ar atmosférico, estava mais friazinha. O que, que vai acontecer? Ela está mais pesada, então ela vai descer, densidade maior, né? Vai descer. Vai entrar em contato com a panela está quente, é um bom condutor térmico, vai aquecer com uma certa velocidade. Aquela água que tinha subido, aquela água quente que tinha subido, vai trocar calor com ar e vai dar uma esfriadinha. Vai ficar menos quente do que a água que agora está sendo aquecida. A água quente vai subir, aquela água que deu uma resfriadinha vai descer e esse movimento cíclico, né? Se inicia. Esse movimento cíclico aí nós chamamos de corrente de convecção. Corrente de convecção, então, é quando esquenta, sobe e esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce, né? A água quente subiu, depois esfria, depois sobe, depois desce, enfim. À medida que a temperatura vai aumentando e diminuindo, né? Ocorre esse movimento de massa. Bacana? De forma parecida, acontece com ar atmosférico, né? Numa situação em que nós temos aí o ar condicionado colocado numa sala. Galerinha, repara só, o ar e a água são fluidos. Um é líquido, o outro é gás, mas são fluidos. Então, portanto, eles podem, né, realizar esse movimento de massa. E aí o que acontece, galerinha? O ar condicionado, adivinha por que ele é colocado em cima? Ele é colocado em cima porque ele exala ar frio. E o ar frio ele é mais denso, mais pesado, portanto, ele vai descer. O ar quente que estava em contato com a gente, com as outras coisas do ambiente, né? Com o chão e tal, o que vai fazer? Vai subir porque ele é menos denso. E aí ele vai trocar calor lá em cima e tal, né? E aí vai esfriar, vai descer, vai esquentar, vai subir, vai esfriar, vai descer, vai esquentar, vai subir. E essa corrente de convecção, né? Começa de tal maneira que as trocas de calor se iniciam dentro do ambiente de uma forma mais eficiente, não é isso? E aí o ar vai gelando mais rápido, beleza? Porque o ar quente, galerinha, lembra, na medida em que ele sobe, ele resfria. O ar frio dá uma esquentadinha, sobe. O ar quente deu uma esfriadinha lá em cima, desce. E aí vai acontecendo esse movimento aí, bacana? De forma parecida ocorre aí nos refrigeradores também, né? Você tem a região mais fria do refrigerador lá em cima, a região mais quente lá embaixo, e aí esse movimento de convecção natural ocorre. Lógico, nem todo refrigerador, meus queridos, nem todo refrigerador é assim. Você sabe disso, né? Inclusive, um professor de física, meu colega, que dá aula na mesma escola que eu, ele tem uma geladeira, né? Daquelas que tem o freezer lá embaixo. Lá em casa também o freezer é lá embaixo, mas a dele tem uma peculiaridade. A geladeira dele, galerinha, o freezer é embaixo e assim, tem uma janelinha entre o freezer e a geladeira, o lado de baixo e o lado de cima. E o freezer dele é embaixo, a região mais gelada é embaixo, o ar mais frio fica embaixo. Então ele não tende a subir. Só que acontece nessa janelinha, né? Ela abre e fecha para que o ar frio, né, possa trocar ali calor, né, com o ar quente do lado de cima. Professor, só que o ar quente já está em cima e o ar frio já está embaixo, então não vai ter movimento de massa. Pois é, teoricamente não teria. Só que lá dentro tem um ventiladorzinho. Esse ventiladorzinho promove, né, um movimento forçado do ar
frio que está embaixo para cima, um movimento forçado, ascendente do ar frio, né? Então, o ar frio ele é empurrado para cima de maneira forçada. E aí ele, na medida em que vai subindo, vai trocando calor, vai esfriando, né, o ambiente interno da geladeira, e depois ele ainda, por ser mais denso, acaba descendo, e aí vai sendo empurrado novo ar frio, e esse movimento de convecção forçada ocorre graças a um ventiladorzinho que tem lá embaixo, né? Na hora que a geladeira alcança a temperatura ideal, o que que ela faz? Ela fecha a janelinha. Tem um termostato, um termômetro ali que consegue controlar a temperatura da geladeira que aciona a abertura e o fechamento dessa janelinha, né? E aí esse ventiladorzinho liga e desliga na medida que é necessário ventilar nessa geladeira com esse arzinho mais gelado. Olha que bacana. Então, essa é uma das tecnologias. A lá de casa não é assim. A lá de casa, embora o refrigerador seja embaixo, ela funciona por uma outra tecnologia. Mas saiba você que existem várias tecnologias diferentes e hoje nós temos sim refrigeradores embaixo. Pode parecer não ser tão eficiente, mas acredite, ela tem uma boa avaliação pelo Inmetro em termos de eficiência de energia, ou seja, ela não gasta muita energia mesmo tendo o refrigerador embaixo, beleza? Então, Darinha, esses são bons exemplos aí que eu dei, né, de convecção térmica, mas não são os únicos exemplos. E o que que sua prova vai fazer? A sua prova vai diversificar essa ideia. Então, esses são exemplos clássicos, mas ela vai procurar outros exemplos que não sejam, né, tão óbvios, que não sejam aqueles mais abordados na sala de aula. Ele vai procurar outros exemplos, né? E aí a gente tem vários exemplos que se aplicam à convecção térmica, então vamos ver mais outros para que você consiga fazer essa mesma relação na hora da prova, caso ele te dê uma situação inédita que você jamais, né, tenha estudado, mas você vai conseguir ter é, essa sacada e fazer essa relação. Clarinha, outra coisa que pode acontecer, né, seria, por exemplo, o movimento de convecção graças ao magma, né, da Terra. Então, ali no manto terrestre, nós temos ali magma, né, que são rochas derretidas, né? E você sabe que quanto mais próximo do núcleo da Terra, quanto mais próximo do núcleo da Terra, mais quente vai ser, né? E aí o que acontece? Devido à diferença de temperatura, já que, né, essa parte do interior da Terra não tem uma temperatura única, o que acontece? Aqui é mais quente e em cima, quanto mais próximo da superfície, mais frio, então vai acontecer um movimento de convecção aqui dentro, né? Esse movimento de convecção vai fazer o quê, professor? Esse movimento de convecção do magma terrestre no manto terrestre aí? Bom, vai fazer com que as placas litosféricas, né, sofram um movimento. Essas placas litosféricas, na medida que sofrem movimento, né, vão ter aí, né, gerar o movimento das placas tectônicas. Se você perceber aí, nós temos algo parecido com isso aqui, ó. Peraí, deixa eu desenhar aqui. Deixa eu colocar de outra cor para ficar mais claro, ó. Nós temos um movimento assim, peraí, da corrente de convecção. Então, o mais quente sobe, né? O mais frio desce. Deixa eu desenhar de outra cor. O mais frio desce, formando as correntes de convecção nesse sentido aí. O que que acontece por conta desse movimento de convecção? Perceba aqui, galerinha, é como se essas placas estivessem sendo arrastadas nessa direção aqui, ó. Né? Porque, repara só, é como se de um lado e do outro essa placa estivesse sendo arrastada, e o que que gera? Gera uma região de divergência nessa placa litosférica aí, né? Gera uma abertura nela. Da mesma forma, ocorre aqui, ó, na medida em que parte dessa placa está sendo empurrada para cá, o que acontece? Ela vai entrando por dentro da outra, né? Gerando uma região de convergência, né? Com a outra placa. Então, aqui nós temos uma região de divergência, o professor de geografia costuma te ensinar isso, né? Que nós temos uma região de convergência, enfim. O que eu quero que você perceba é que mesmo numa situação aí que talvez não seja tão clássica para a física, mas que está aí abordada pelo professor de geografia o tempo todo, né? Esse movimento de placas tectônicas, né? Essa teoria tectônica aí está relacionada ao movimento do magma terrestre que ocorre por meio da convecção térmica. Show de bola? Isso ocorre graças ao magma ser um fluido, né? Rochas ali fundidas, né? Rochas líquidas, vamos dizer assim, em alta temperatura, e graças à diferença de temperatura ali no manto terrestre, né?
no núcleo ali da Terra, a gente consegue esse movimento aí dessas rochas, beleza? Bom, enfim, e aí algo ainda relacionado à convecção térmica, nós temos aí as airfryers, né? Essas fritadeiras elétricas aí que não utilizam óleo. O que acontece, galerinha? Quando você coloca o alimento aqui dentro, esse alimento ele vai ser aquecido graças a uma resistência elétrica. Tá vendo essa aí que tá de vermelhinho, essa estrutura vermelhinha, galerinha? Essa estrutura vermelhinha aí é um resistor, que normalmente nós chamamos de resistência elétrica. É o mesmo que tem no chuveiro, é o mesmo que tem lá no ferro de passar, é da mesma natureza que tem na chapinha, é da mesma natureza que tem no secador de cabelo, é da mesma natureza que tem na churrasqueira elétrica, galera. Na churrasqueira elétrica tem uma dessa, que inclusive quando você liga você consegue ver, né? Muitas vezes ela incandescendo, né? Ela aqueceu tanto que além de emitir calor por meio de ondas de infravermelho, emite até luz visível na faixa do vermelho, do alaranjado, não é isso? E aí o que acontece, galerinha? Esse metal que está em alta temperatura, ele, né, está irradiando termicamente, está aquecendo, né, o ambiente interno ali da airfryer, né, o ar ali, inclusive. E aí tem um ventiladorzinho em cima. Esse ventiladorzinho em cima, ele faz uma convecção forçada. Por que convecção forçada? Porque o ar quente que está em cima, ele tende a ficar em cima. E aí eu preciso do ventilador para quê? Para empurrar esse ar quente para baixo, entrar em contato com o alimento e cozinhar o alimento ali. Beleza? Então o ventilador, ele cria ali um movimento de convecção forçada, assim como ocorre, por exemplo, lá no refrigerador que eu dei o exemplo do meu colega, né? Que tem uma janelinha que abre e fecha com um ventiladorzinho que empurra o ar frio para cima, né? Um movimento que não seria natural. Então, tá aí o princípio de funcionamento da airfryer, tá? Funciona com a intensificação da convecção térmica, mesmo que seja ela forçada. Bacana? Outro exemplo prático aí que a gente tem, isso os professores de geografia acabam trabalhando com vocês também bastante, são as brisas litorâneas, né? Enfim, e as brisas terrestres. E aí o que acontece, galerinha? Essas brisas marítimas e as brisas terrestres, conhecidas como brisas litorâneas, elas ocorrem da seguinte forma. Olha só, a gente sabe que o calor específico da água ele é bastante alto, né, em comparação a outros vários calores específicos de substâncias e materiais diferentes da água. O que acontece, galerinha? O que quer dizer ter calor específico alto? Ter calor específico alto quer dizer o seguinte: quer dizer que a água demora para esquentar, mas ela também demora para esfriar. Se a água demora para esquentar e demora para esfriar, eu estou te dizendo que durante o dia leva quase o dia inteiro para a água dar uma aquecidinha. Enquanto de noite, passou o dia inteiro dando uma aquecidinha. Ele vai passar a noite inteira para dar uma esfriadinha. É tipo isso que acontece com a água. É como se ela conseguisse absorver o calor e guardar o calor por muito tempo. Mas também, depois que perde, demora muito para aquecer, sacou? E aí o que acontece? Pensa só comigo. Eu tenho ar em cima da água. Só que logo que amanhece, né? Logo que amanhece, a água, ela não é aquecida rapidamente, ela demora um dia inteiro para aquecer. Então a água, ela tá mais fria do que, né, a areia, por exemplo. Então, o ar próximo da água, ele é um ar que está mais frio, beleza? Enquanto o ar que está próximo da areia, a areia tem baixo calor específico. E por ter baixo calor específico, a areia nas primeiras horas do dia ela esquenta rapidinho, ela está bem quente, muitas vezes é até difícil de pisar sobre a areia, não é isso? Então, o ar que está próximo da areia, ele é um ar quente, né? O ar acaba aquecendo, sendo aquecido pela areia, né? E aí o que acontece? Esse ar quente, ele tem um movimento ascendente, né? Ele sobe. E aí isso cria uma região, né, que nós chamamos aqui, uma região de baixa pressão. Né? Ok, isso é o que eu encontrei. Sai daqui, Siri. Ó a Siri querendo falar. Sai, vaza, mete o pé. Foi isso que eu encontrei. Olha lá o que ela encontrou. Sai daí. Então, gera uma região de baixa pressão. Essa região de baixa pressão vai fazer com que todas as pessoas que estejam ali fiquem sufocadas pela ausência do ar atmosférico, não é isso? Com certeza não, meus queridos.
Então, as pessoas que estão ali vão continuar respirando, embora o ar atmosférico quente tenha subido, o que vai acontecer? O ar frio, né, ele acaba tomando lugar desse ar quente, e aí vem aquele ventinho do mar em direção à praia, não é isso? E aí, é claro que o ar frio, então, ocupou o lugar do ar quente, aquele ar frio vai dar uma esquentada, ele vai subir, vai dar espaço para o novo ar frio, vai esquentar, vai subir, e esse movimento de convecção térmica acaba ocorrendo de forma parecida como aconteceria ali lá na situação do ar-condicionado e coisa e tal, né? Então, o que eu quero que você perceba é que os ventos durante o dia, eles vêm, né, do mar em direção à praia. O que ocorre de forma inversa à noite. Porque repara só, à noite, galerinha, a água, ela levou o dia inteiro para dar uma aquecidinha, não foi? Então, quando anoitece, ela tá um pouquinho mais quente. Agora, a areia tem um calor específico baixo, ela esquenta rápido, esfria rápido. Então, o sol se pôs, pronto, a areia já gelou. Muitas vezes, antes do sol se pôr, a areia já está geladinha, né? Só por diminuir a incidência dos raios solares sobre a areia, já é o suficiente para a areia já ir esfriando. Então, anoiteceu, a areia já está friazinha, está geladinha. Em cima da areia fria, eu vou ter o ar, que também vai estar frio, né? Eles vão estar trocando calor, inclusive, ali. Então, se o ar tivesse mais quentinho, ele ia acabar perdendo calor para areia e coisa e tal. No final das contas, o ar ia ficar friozinho. E perto da água quente, nós vamos ter ar atmosférico também, que vai estar mais quentinho, porque está trocando calor ali com a água, né? Só que o ar quente, ele tende a subir. E o ar frio? O ar frio tende a descer, tende a ocupar, né, o espaço. Lembrando, aqui vai ser uma região de baixa pressão, onde tem ar frio, a região de alta pressão, e os ventos, o teu professor de geografia fala que vai, né, os ventos vão da região de alta pressão para a região de baixa pressão. Na climatologia também é assim, né? Se você vê lá a Garota do Tempo falando lá no jornal, vai ser basicamente assim, né? Ela vai falar que os ventos estão indo em direção à região de baixa pressão, as regiões mais quentes, né? Enfim, tá? Então, só para você lembrar. Isso aqui vai ser a região de alta pressão. E aí o vento, galerinha, como ele vem da região de alta pressão em direção à região de baixa pressão, o vento ele acaba estando nessa direção aí, ó, da areia, né, da praia em direção ao mar, beleza? Então, se você estiver sentadinho lá, curtindo aquela vista durante a noite na praia, o que vai acontecer? Você vai sentir o vento vindo ali das suas costas enquanto você olha para o mar. De manhã, se você estiver sentado de frente para o mar, você vai perceber que o vento vem no sentido oposto, né? Então, tá aí a situação em que ocorre as brisas litorâneas. Lembrando que quanto maior a diferença de temperatura entre esse ar frio e esse ar quente, maior será, né, a convecção térmica, então mais intensos serão os ventos. Bacana? Então tá aí, brisas litorâneas, uma outra aplicação da convecção térmica. Outra coisa que a gente pode ter também aí, bastante explorada pelos vestibulares, é a inversão térmica. E tudo isso o professor de geografia basicamente trabalha com vocês, né, galerinha? Porque está muito relacionada ao estudo do clima e tudo mais. E aí o que acontece? Na inversão térmica, galera, a inversão térmica primeiro é um fenômeno natural, tá? Ele acontece na natureza com ou sem intervenção do homem. O problema é que com a intervenção do homem forma isso aí que você está vendo na imagem aí abaixo. O que você está vendo na imagem aí abaixo, galerinha? Bom, aí abaixo você está vendo o seguinte, uma espessa camada de poluentes, né, no ar atmosférico. Então, o ar atmosférico mais poluído está mais baixo, enquanto o ar mais limpinho, né, mais puro está em cima. Qual que é o problema disso? É porque se você está respirando esse ar mais poluído, você acaba desenvolvendo doenças, né, respiratórias relacionadas aos poluentes que não foram dispersos, né, no ar atmosférico. Então, isso acontece nos dias frios. Por que nos dias frios, galerinha? Bom, vamos entender isso. Olha aqui, galerinha. Dia normal. Como é que é o dia normal? Bom, esse aqui é o dia normal, ó. Isso aí é o dia normal. Como é que funciona o dia normal? Bom, um dia normal, os raios solares incidem sobre a atmosfera, aquecem a atmosfera, aquecem a superfície terrestre,
de forma diferente, inclusive, não é uniforme esse aquecimento, tá? E na medida em que ele aquece, o que que a gente sabe? O ar não é bom condutor térmico, tá? Então, o ar, inclusive, ele não aquece, esfria rapidamente, mas diferente, né, do ar, a superfície do nosso planeta, ela acaba aquecendo mais rápido. E por aquecer mais rápido, parecido com aquele caso da areia, né? Por conta do concreto, do cimento, né? Enfim, dos diferentes materiais que nós produzimos aí, né? Do asfalto no nosso dia a dia, principalmente quando eles são escuros, você tem uma grande absorção de energia térmica, né? Uma grande absorção de calor aí por esses materiais, que inclusive conseguem ser aquecidos rapidamente, né? Por conta do seu calor específico, enfim, da sua condutividade. E aí o que nós percebemos é o seguinte, galera, é que a superfície da Terra aquece mais rápido, fazendo com que o ar próximo da superfície seja aquecido, troque calor com a superfície e aqueça. E aí, qual que é a consequência disso? É que o ar quente ele tende a subir, né? O ar quente ele tende a subir. E na medida que o ar quente sobe, esses poluentes, né, eles sobem junto com o ar quente e acabam se dispersando ali, né, no ar frio, e ar quente acaba se misturando ali, o ar puro com ar poluído, né? E então esses poluentes acabam sendo dispersos na medida em que as correntes de convecção ocorrem num dia quente, né? Num dia normal, né? E aí o que acontece? Num dia frio, isso aí vai acontecer diferente. Num dia frio, um dia em que os raios solares não incidem de uma forma mais eficiente sobre a superfície da Terra, eles não conseguem aquecer a superfície da Terra. Então, naquele dia que é muito frio, o que que vai acontecer? A superfície da Terra está geladinha. Se a superfície da Terra está geladinha, o ar em contato com essa superfície ele acaba se tornando geladinho, né? Então, o que acontece? O ar frio, ele se acumula, ele se deposita ali embaixo, continua ali embaixo e ele não se movimenta. Não tem o movimento ascendente do ar frio, porque o ar frio é o ar mais pesado. Então, forma um colchão de ar frio aqui embaixo. E o que acontece? As primeiras camadas de ar atmosférico, o Sol dá uma aquecidinha a mais do que ele consegue aquecer as baixas, né, camadas de ar atmosférico. As baixas camadas de ar atmosférico, num dia normal, são aquecidas principalmente pela superfície, né? E aí forma esse colchão de ar quente em cima, colchão de ar frio embaixo, impedindo com que haja movimento, né? Ascendente do ar quente, descendente do ar frio, porque o ar frio já está embaixo e o ar quente já está em cima. Consequência disso tudo é que os poluentes que estão sendo aqui, né, expelidos por nós, né, nos carros e nas indústrias, eles continuam aqui embaixo, né, estagnados no ar frio, né, e não sofrem essa dispersão que sofreriam num dia normal, né? Então, nos dias frios, né, principalmente os dias bem frios, nós temos essa situação acontecendo, a famosa inversão térmica. O nome se dá inversão térmica, por quê? Porque o quente está em cima e o frio está embaixo, diferente do que acontece num dia normal. O quente está embaixo, o frio está em cima, permitindo o movimento, né, de convecção, né, as correntes de convecção, beleza? Então, inversão térmica por conta disso. Show de bola? Olha aí mais uma imagem relacionada à inversão térmica. Então, uma imagem lá da cidade de São Paulo, né? Numa situação de inversão térmica. Show de bola? É uma vista aí, né, da Serra da Cantareira. Show de bola? Bacana? Isso é inversão térmica. Então, eu acho que por aqui a gente consegue encerrar a ideia de convecção. Quero que você lembre assim, para finalizar tudo, a convecção térmica, galerinha, ela ocorre devido ao movimento de massa. Então, ela intensifica as trocas de calor. Como assim ela intensifica as trocas de calor, galerinha? Ó, deixei para o final para falar desse detalhezinho que vai fechar com chave de ouro a ideia da convecção térmica. Repara só, galerinha, se não houvesse convecção, o que que aconteceria? Se não houvesse convecção, esquece isso aqui, se não houvesse convecção, a água quente ia aquecer embaixo, e por contato com a água fria, o calor ia se movimentar, né? Ia ser transmitido melhor. Se o calor se movimentar, é muito ruim, é péssimo, não fala isso, tá?
Então, mas o calor seria transmitido, a energia térmica, melhorando, a energia térmica seria transmitido, né? Do corpo quente para o corpo frio, não é assim? Então, a água quente iria transferir calor para a água fria. Só que a água não é bom condutor térmico. Então demoraria muito para a água quente conseguir aquecer a água fria. Ia demorar demais. O que torna esse processo mais rápido? A convecção térmica. Por que a convecção térmica torna esse processo mais rápido? Bom, porque jogando água quente para cima e fazendo com que a água fria desça, a água fria em contato com a panela conduz bem. Panela feita de metal, né, ou de material bom condutor, conduz bem e esquenta a água mais rápido. E aí a água quente sobe, a água fria desce, esquenta de novo. Então, o que a convecção faz? Ela torna o processo de troca de calor mais eficiente, ela torna o processo de troca de calor mais rápido. Bacana? Então lembra disso aí. Um forte abraço para vocês. Não se esqueça de se inscrever lá no canal. Tá? E até mais. Bons estudos, galerinha. Tchau, tchau.